Boa tarde, amigos. Estamos então com o propósito de dar continuidade ao processo de restauro do São Benedito, que, como eu falei no primeiro vídeo, é de um particular. Chegou às minhas mãos com os problemas que eu já citei no primeiro vídeo. Então, devido o que eu já fiz o levantamento do estado de conservação da peça, já caracterizei a peça, significa que eu fiz estudo de todos os estratos. Quando eu falo no extrato, eu falo em camadas. Primeira camada é o suporte, depois nós vamos ver a camada de preparação, o bolo armênio, quando tem a folha de ouro, e depois vem a camada pictórica ou pintura, e algumas vezes tem a camada de proteção. No caso dessa não tem a camada de proteção. Bom, a partir daí nós vimos também que nós fizemos estudo, levantamos as dimensões da peça, tem 27 centímetros de altura, né? E a partir daí, então, nós vamos iniciar o processo de restauração, uma vez que nós já conhecemos a estratigrafia, né, da peça. O primeiro momento é a primeira etapa, então. Eu digo que é fazer o que nós chamamos, né, tirar o excesso de poeiras e sujidades. Muitas das vezes a peça vem com sujidades que são exatamente os excrementos, certo? Da mosca, do mosquito, etc. No caso dessa peça não tem, mas tem um pouco de poeira. Então essa poeira eu vou tirar com muita delicadeza, né? Até porque, lembrando que como essa peça tem um leve desprendimento, então eu não posso usar uma trincha, por exemplo, pesada. Tanto que eu usei um pincel, né? Com dor, número 18 a 410, que faz com que eu tenha condições de tirar o excesso de sujidades e de poeira. Não, a partir então, dessa primeira etapa da restauração, nós vamos então seguir para outras etapas. Antes de seguir para as outras etapas, eu recomendo que seja feita o que nós chamamos de cama. O que é a cama, na verdade, quando a gente fala? É uma forma que você utiliza usando materiais fofos, né, macios, para que o santo tenha condição de se precisar, deitar, descansar, para que ele não venha a ter nenhum atrito com a policromia. Então, a cama foi feita, né? Então, usei um material estufadozinho e depois eu coloquei esse papel vegetal muito leve, mas podia ser também um papel jornal. Bom, e então, depois de feito a primeira etapa, que é para tirar exatamente o excesso de sujeira, eu tenho que fazer o que nós chamamos de fixação de policromia. Fixação de policromia. Por exemplo, em todas as áreas que eu ver que está em desprendimento, como eu falei, eu tenho que fazer a fixação dela. Aí, exatamente para quê? Para evitar o que eu já tinha me referido no outro vídeo, que é exatamente que essa peça venha desprender a camada pictórica. Fixação de policromia, também como eu falei já no segundo dia, eu tive que fazer uma escolha pelo adesivo. Esse adesivo, eu na verdade, usei um acetato de polivinila, né, que nós chamamos que é o PVA, diluí com um pouquinho de água, que essa água tem que ser destilada, e uma pequena gotinha de álcool. Exatamente por quê? Para ajudar a secagem mais rápida. E a partir daí, então, eu comecei a fazer a aplicação desse adesivo. Logicamente, como eu tenho tempo exatamente para entregar essa peça no final do mês, eu já adiantei, né? Mas, para efeito didático, eu estou realmente mostrando a vocês como é que se faz essa aplicação. Um instante, por favor, vamos aguardar só um pouquinho, enquanto eu tiro o plástico filme
E então aí eu pego, escolho um desses pincéis que eu tenho aqui, que mais vai me dar condições para fazer exatamente a fixação da policromia, né? Tem que ser uma coisa, inclusive ele tem que estar extremamente limpo, higienizado, para que eu não sujidades para a peça. Então aqui eu vou fazer uma pequena demonstração só para você ver como é. Mas já de imediato eu já falei a vocês que eu já adiantei um pouco essa etapa, para que a gente não se atrapalhe muito no processo, na data de entrega, né? Que foi um compromisso que eu assumi com a proprietária da peça. Então vamos ver, né? Exatamente a gente vai fazendo aqui. Logicamente, muitas das vezes, essa peça, você pode estar aplicando esse adesivo com injeções, usando exatamente injeções. Mas esse aqui não há necessidade, tá? Porque, graças a Deus, que coisa boa, né? Não tem muitos bolhas, né? Bolhas. Então aqui eu só vou dar um pouquinho, você vê, retirar um pouco esse excesso, né? Aí venho com suave. O suave é que nós fazemos usando o algodão, né? E aí eu vou tirando já o excesso exatamente da água. Molho aqui com muito cuidado e vou tirando o excesso da água. Até lembrando que sobre isso aqui, depois eu tenho que fazer a camada de preparação, que nós vamos partir daqui a pouco para ensinar, para dizer como faz. Então, aí, em geral, você se certifica que a peça está colada, né? Que não há desprendimento. Aí você vai dar uma leve apertozinho, né? Apertando um pouco, para ver se não ficou muito o excesso de cola. Bom, aí vamos ver se, como eu já tinha feito isso antes um pouco, como eu falei para vocês, para exatamente não perder o período, né, da entrega, que foi o compromisso que eu assumi com a proprietária. Eu já fiz várias aonde eu via que tinha desprendimento, eu ia fazendo. Mas vou fazer mais uma vez aqui só para efeito de demonstração, tá? Porque aqui ele já tava desprendendo. E eu então vim com o suave, embebido um pouquinho de água. E aí eu vou tirando, né? Tirando o excesso de cola. Agora, às vezes a gente fica pensando assim, aplicar a água, por exemplo, embora seja uma água destilada, requer também um cuidado muito grande, não é isso? Por quê? Porque nós estamos levando umidade para a peça e não é nada interessante. Muitas das vezes, em outros casos, há uma necessidade de a gente apoiar, né? Apoiar esse uso secando com o secador de ar, para evitar que haja desprendimento também da peça. Então aqui nós já estamos vendo que a peça está ficando fixada. Quando eu me asseguro, apesar que essa fixação de policromia, eu sempre falo que é um trabalho que vai ser sempre um pouco bem contínuo. Porque também, como eu já falei no vídeo anterior, nós estamos passando em Teresina pelo um clima já quente, a chuva, né, já escasseou, já não está chovendo. Então, a madeira, por ser extremamente higroscópica, né, ela vai fazendo o quê? Absorvendo a umidade, e quando ela está perdendo, que é o processo ou propriedade da turgência, ela perde
perde unidade estrutural para o meio ambiente. Bom, então, por essa razão, essa peça vai estar sempre, eu tenho que estar, embora eu faça os outros tratamentos, outras etapas, eu tenho que estar exatamente sempre fixando, toda vez que eu observar que há uma bolhazinha e que está abrindo uma lacuna, não é isso? Para poder fixar. Bom, feita a fixação da policromia, eu passo então já a uma outra etapa. Essa outra etapa nós costumamos chamar de planificação, né? Exatamente aonde tem os faltantes, eu tenho que vir com uma massinha, tá? Feita exatamente de acordo com cada obra, o restaurador faz uma opção pelo tipo de massa. No caso do São Benedito, eu vou usar uma massa à base de cera, que a gente chama que é 7-2-1, que eu uso 7 partes de abelha, cera de abelha, melhor dizendo, uma parte de cera microcristalina, que é uma cera derivada do petróleo, e uma resina. Exatamente por quê? Porque a resina que ajuda a cera a amalgamar melhor. Então, essa resina, nós podemos usar a resina de damar, né? Mas podemos usar também uma que é muito boa, que é a resina terebentina de Veneza, embora a gente encontre uma certa dificuldade de ter essa resina. Bom, aí esse material, depois de pesado, né? Porque tem que ser exatamente partes por partes, 7-2-1, como a gente diz, você dissolve em banho-maria e ela vai diluir. Depois de diluir, a gente geralmente se acrescenta um pouco de um pigmento. Pode ser um dióxido de titânio ou um óxido de titânio, para dar uma certa cor àquele material à base de cera, que é a massa de nivelamento que nós chamamos. Bom, feito essa massa de nivelamento, por sinal, a massa de nivelamento, eu vou então, tá aqui, ó. Na verdade, eu fiz um tamanho bem expressivo, vou tirando aos poucos, porque ela rende bastante e ela gasta pouco. Com uma peça bem pequena e também não tem muito nivelamento para fazer, então é possível só usar esse pedacinho.